Não tem cabimento empresa de aposta de futebol se tornar a principal fonte de patrocínio dos nossos clubes. Tem um conflito de interesse grotesco aí. Sempre teve mutreta. Só acontece que agora a mutreta está se generalizando no futebol. E esse piloto automático neoliberal, ele tem impacto, inclusive na nossa cultura popular, gente. Inclusive na nossa cultura popular, tá? A gente viu a seleção brasileira ser eliminada nas quartas de final aqui mais uma vez, tá? Pelo Uruguai, né? E aí fica aquela discussão sempre o que está acontecendo com o futebol, né? Esse que sempre foi um grande patrimônio nacional e etc. Viralizou uma entrevista do Bielsa, que é um técnico, né, muito experiente aqui da América do Sul, né? Que eu acho que é bastante reveladora. Vamos dar uma escutada, caso você não tenha visto. Eso sí que era otro fútbol. Sí, ciertamente. No, porque mire, qué interesante, ¿no? Si usted recuerda la formación de San Pablo, que era y con un entrenador monumental y una formación de todos jugadores de selección brasileña jugando en el fútbol local. Entonces fíjese lo que le ha pasado al pobre fútbol sudamericano. Yo tengo mala memoria, pero seguramente usted sabrá que ahí jugaba Raí, Antonio Carlos, Ronaldo, Cafú, todo pintado, Evanilson, Miller, eran todos jugadores europeos, pero antes de irse a Europa jugaron 2 finales de Copa Libertadores. Entonces, imagínese qué ha pasado con el fútbol, cómo el fútbol, que es propiedad popular, essencialmente el fútbol es propiedad popular. Eu acho muito bacana. Futebol é uma propriedade popular. É um elemento potente da cultura popular. Sempre se constituiu assim no Brasil, gente. Né? Eu ainda sou de uma geração que cresceu jogando bola, que a nossa única coisa era jogar bola. Era chegar da escola, almoçar, ir pro campinho e jogar futebol todos os dias da sua vida, a tarde toda, até não ter mais luz solar. A única coisa que nós tínhamos para acompanhar era a vida dos clubes, as seleções. É uma coisa muito enraizada na nossa cultura, que está sendo destruída pela lógica do capital. Este é o meu ponto. Este é o meu ponto. Isso sempre esteve presente no futebol. A mercantilização cada vez mais crescente do futebol. Mas isso agora está começando a cobrar uma conta muito grande da gente. País periférico dependente, país pobre, tá? Isso também é um reflexo, gente, da política neoliberal. Popular. ¿Por qué es propiedad popular? Porque los pobres tienen muy poca capacidad de acceso a la felicidad porque no disponen de dinero para comprar felicidad. Entonces el fútbol, como es gratuito, es de origen popular, entonces ese fútbol, que es una de las pocas cosas que horizontalmente los más pobres mantienen, ya no la tienen más. Porque a los 17 años Hendrix vai embora. Hoje em dia, gente, assim, a gente tá vendo a mudança. Hoje o jovem, para jogar uma bola, tem que alugar uma quadra. Sabe? Até as próprias peneiras, que sempre revelaram os nossos grandes craques, hoje já estão cartelizadas para o empresário do empresário do empresário, que se associam, formam ali seus cartéis, que indicam, contratam meninos, às vezes nem 10 anos, já amarram, já levam, sabe, assim, é triste a gente ver. Você pode botar a culpa aí no Dorival. Eu também acho que o Dorival mexeu mal, né? Também acho que ele escolheu mal o Militão para começar batendo pênalti. Se quiser trocar o Dorival, pode trocar, não tem problema. Pode trocar 10 técnicos. 10 técnicos. Hoje é aquilo ali que a gente tem. Mas quando voltar o Neymar, não vai mudar. Não vai mudar. Aliás, eu acho que o Neymar fez mal para a seleção brasileira. Não porque ele não jogue bem.
problema do Neymar nunca foi bola, nunca foi jogar futebol. Mas a neymarização do futebol na seleção é extremamente maléfica. Maléfica. Você pega o Endrick, que é um cara que tem tudo para ser um grande jogador, tem talento, é muito jovem ainda. Não é tudo isso também, que alguns às vezes se emocionam, mas é um cara que tem tudo para ser um grande jogador. Mas você vê a entrevista do cara, o que o cara tá dizendo? Podia estar de férias. Tu vê os caras ganhando Champions, não sei o que. Não, eu estava aqui 40 dias treinando. Pau no seu cu, isso é o mínimo, porra! Te orgulha disso! Isso sequer devia ser um assunto! Como assim? Desde quando que a Champions é mais importante do que uma Copa América, do que a seleção brasileira? Isso é a neymarização do futebol. Que não é algo que a gente deve fulanizar no Neymar. O Neymar, ele é um exemplo. Né? É algo que a gente nota. Mas é um reflexo dos tempos. Hoje a seleção brasileira é uma potência de terceira ou quarta linha no futebol mundial. Mesmo continuando tendo os grandes jogadores. Mesmo continuando sendo o país que mais exporta jogadores para os principais clubes da centralidade do capitalismo. Então, assim, enquanto a gente não mudar a lógica neoliberal, gente, a gente vai continuar tendo este nosso patrimônio da cultura popular. Eu me lembro até hoje, gente, assim, quando eu era moleque, eu sempre ouvia falar dos títulos da seleção brasileira. Porque a última vez que a seleção brasileira tinha ganhado era em 1970, eu não tinha nascido ainda. Eu não vi o Pelé jogar. Só vi os VTs, aquelas coisas que nós conseguia na época. Eu me lembro o quanto que eu chorei quando aquela seleção, que tecnicamente era mediana, mas como um time era muito forte, em 94 foi campeão. A alegria que proporcionou para todos os brasileiros. O que foi aquela seleção de 2002, que foi a seleção mais brilhante que eu já vi jogar na minha vida. Sabe? E hoje tem uma geração inteira de brasileiros que olha para 94, para 2002, que nem eu olhava para 70. Sabe? Um vislumbre do que era aquele exuberante futebol brasileiro. Nós temos uma geração aí que nunca viu. Só que hoje é muito mais desesperador, porque no ritmo que tá, eu não sei se verá. A menos que a gente mude. Não tem cabimento empresa de aposta de futebol se tornar a principal fonte de patrocínio dos nossos clubes. Tem um conflito de interesse grotesco aí. Sempre teve mutreta. Só acontece que agora a mutreta está se generalizando no futebol. Tá? Que mutreta com jogador, mutreta com VAR, mutreta com árbitro, mutreta com o próprio clube submetido à lógica do patrocínio, que é uma casa de aposta. Sabe? Tá tudo errado. Tá tudo errado. Não adianta a gente ficar chorando. Você pode trocar o Dorival, pode ser o técnico que for. Não tem milagre. Pode voltar o Neymar, não tem milagre. Sabe? Porque o dinheiro corrompeu, o capital corrompeu a esse ponto. E aí vocês me desculpem meu desabafo, mas eu queria falar isso. Sabe? Porque tem um monte de Enzo aí que vem querer dizer que não, que nada a ver, que não sei o que. É o filme que a gente tá vendo. Qualquer um que é um pouco mais velho, que acompanha o futebol há mais tempo, tá vendo essa destruição acontecendo. Né?